Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Neste momento é chegada a hora de iniciarmos o nosso culto de estudo da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia, da história, que a história nos atesta em favor da inspiração da Bíblia e também em nos revelar o relógio de Deus, o tempo em que vivemos. E o tempo solene é o que é apresentado pelas profecias de Daniel e Apocalipse. Hoje vamos nos deter em uma profecia em especial e vermos as lições que podemos tirar de estudo. Então, estendo o meu feliz sábado a todos. Estamos aqui na primeira hora do Santo Sábado, passada já. E vamos, em nome de Jesus, iniciarmos o nosso culto louvando a Deus com o hino a seguir. Seu caminho quero sempre andar, suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos, um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois o pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos, um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz, seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos, um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Texto da Palavra de Deus que encontramos em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 7 e 8. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, nos deteremos no capítulo 11 de Apocalipse, no cumprimento na história destes eventos que nos falam de um outro poder, muitas vezes, que não destacamos. Muitas vezes fala de Apocalipse 13, fala de uma besta que sobe do mar, depois aparece uma besta que sobe da terra, mas aqui fala de uma besta que sobe do abismo, um terceiro poder distinto e que faz uma guerra declarada contra as testemunhas de Deus
tal como lá em Zacarias fala a palavra de Deus. Em Zacarias 4 temos esta revelação já. Vamos então em oração nesse momento. Pai bendito, estamos diante de Ti nesta hora, gratos pelas bênçãos derramadas, e que nesse santo sábado possamos aproveitar os momentos que temos para estudar mais de Tua palavra, bendizer o Teu santo nome, contemplar as Tuas obras e estarmos em comunhão com os irmãos. Também pedimos em favor dos diversos pedidos de oração que se nos apresentam, cada um segundo sua necessidade. Queira o Senhor consolar, responder a cada um segundo a multidão de tuas misericórdias. Que o estudo dessa noite venha trazer esclarecimento para nossas vidas, para discernirmos o tempo em que vivemos e, deste modo, estarmos preparados para, então, o reencontro com o nosso Senhor e, dessa maneira, desde já, possamos colocar a nossa vida em dia e também reconhecermos que não devemos nos apegar a este mundo, mas sabemos que o seu fim está próximo. Tudo isso lhe rogamos, sem mérito algum, em nome de Jesus. Amém. Então, graças a Deus, estamos aqui de volta em nossas lives de estudo e, mais uma vez, trago aqui nesta noite um tema complementar, um estudo adicional que estamos estudando, referente, então, à época do início da mensagem do primeiro anjo. E depois de estudarmos este estudo complementar que fala da revolução, a Bíblia e o fim, entraremos, então, no estudo da mensagem do segundo anjo, dando continuidade aos nossos estudos regulares. E depois da mensagem do segundo anjo, naturalmente, ainda apresentaremos a mensagem do terceiro anjo, toda a sua abrangência e assim por diante. E em relação a este tema, teremos então os comentários de Ellen White no livro Grande Conflito, tem um capítulo específico que trata sobre esse assunto, mas antes de entrarmos nisso, será importante então destacarmos que temos também um outro ponto na história que nos serve de símbolo do fim do mundo. E primeiramente vamos falar algo sobre isso em linhas gerais. Não teremos condição de detalhar muito, visto que o propósito é se aprofundar mais no aspecto da Revolução Francesa e sua guerra contra a Bíblia. Porém, nós vemos algo muito significativo quando estudamos o Espírito de Profecia também, quando se diz sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. 70 de nossa era, a era comum ou depois de Cristo. E essa destruição da cidade de Jerusalém, especificamente, juntamente com ela, a destruição completa do templo, tudo isso traz uma miniatura do fim do mundo. No Grande Conflito, na página 22, nos fala: Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Então, aquilo que se deu numa cidade se dará no mundo inteiro. Por isso, miniatura do fim do mundo. Também, nós vemos no próprio discurso de Jesus, o sermão profético de Mateus 24, relatado também no Evangelho de Lucas, em que nos fala sobre dois eventos paralelos. Um pouco antes da volta de Cristo e também o momento um pouco antes da destruição de Jerusalém.
De fato, a questão, por exemplo, de levar o evangelho a todo mundo, é dito que se cumpriu com aquela primeira geração dos apóstolos. Antes do ano 70, eles levaram a todo mundo de então o evangelho. E isso tem que se repetir agora no fim, o evangelho ser levado a todo mundo. Então, temos vários paralelos, vemos que vários eventos relacionados a guerras, a falsos profetas, falsos cristos, várias situações ocorreram de maneira parcial na experiência antes do ano, até o ano 70. E, da mesma forma, devemos entender que há um cumprimento em nosso tempo nos últimos dias. No grande conflito 28, nos diz que a longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus, então, deles a proteção, retirando o poder que restringia Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Seus filhos tinham desdenhado a graça de Cristo que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e agora esses se tornaram os vencedores. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Então, nós vemos que quando Deus retira sua proteção, o que acontece? O poder de Satanás não é mais restringido, ele age juntamente com os anjos caídos, demônios, de maneira, então, sem restrição. E esse foi o resultado que nós vemos. Diz que na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam os filhos e filhos aos pais. Os príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Pelas suas ações, durante muito tempo, tinham estado a dizer: fazei que desde estar o santo de Israel perante nós. Isaías 30:11. Agora seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. Então, realmente, nós vemos essa situação na família, na sociedade, uma confusão completa, não havendo segurança em nenhum lugar, pais contra os filhos, filhos contra os pais. E sabemos bem que é a obra da Igreja de Deus, fazer a obra de Elias, dessa conversão da família, então, sendo restaurada. Nós vemos que as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Aqueles precedentes que fizeram para condenar a Jesus e seus apóstolos agora estavam se voltando contra eles mesmos. Apareceram sinais e prodígios prenunciando desastre e condenação. Está no Grande Conflito, página 29. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidão de vozes a clamar: partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à noite independente de qualquer agente visível.
está relatado em História dos Judeus, de Milman, no livro 13. Os judeus, diz no Grande Conflito 35, haviam forjado seus próprios grilhões. Eles mesmos encheram a taça da vingança. Na destruição completa que lhes sobreveio como nação e em todas as desgraças que os acompanharam depois de dispersos, não estavam senão recolhendo a colheita de suas próprias mãos semearam. Diz o profeta, para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Oséias 13:9. Pelos teus pecados tens caído. Oséias 14:1. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigo a eles infligido por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divino, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Então, infelizmente, Satanás ainda coloca como fosse obra direta de Deus, obras que ele mesmo faz. Na 36, diz que não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção que gozamos. De que gozamos é o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos, que rejeitam sua misericórdia, para colherem aquilo que semearam. Então, realmente, Deus não mais se interpõe de maneira misericordiosa, impedindo que venha a colheita devida. Então, quando removida essa restrição, grande mal se abate, seja numa cidade, numa nação, num povo. E aqui encontramos detalhes sobre essa questão de como não temos ideia de quanta paz e proteção que temos ainda desse mundo de pecado e de mal, temos ainda a interferência, a intervenção divina, através, inclusive, do ministério dos anjos, que são enviados em favor de seres humanos, então, que estão buscando servir a Deus. Diz que a profecia do Salvador relativa aos juízes que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, confrange-se o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Mais uma vez, confirmando, então, essa ligação daquele juízo divino condenatório sobre a cidade de Jerusalém e o que virá sobre o mundo que rejeita a Deus e sua vontade. Entretanto, cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Os registros do passado, longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, Isaías 9:5, que são em contraste com os terrores daquele dia, que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará, então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Então, nós vamos agora, na sequência, trazer os relatos
de um outro evento que se deu, não numa cidade, mas numa nação. Uma nação muito próspera durante o período da Idade Média, mas que não ficou livre justamente de uma condenação divina também, pelas suas próprias escolhas, ficaram nesta condição. Eu queria destacar aqui que para este assunto da destruição de Jerusalém e também a aplicação profética desse tema em relação à saída para o campo, no meio adventista é bastante familiar já este tema. Nós temos um estudo especial em 32 páginas, está disponível em nosso site, movimentoadventista.com.br. Essa literatura temos disponível. E nós encontramos, então, nesse material, em 32 páginas, relatos históricos do próprio Flávio Joséfo, e vários pontos que nos trazem a realidade dos dois cercos em comparação com dois sinais proféticos relacionados ao decreto dominical, sendo o primeiro deles a semelhança do primeiro cerco, tendo a ver com nossa saída para o campo, onde haverá maior segurança, maior proteção e também para subsistência na crise final. Então, é um estudo maravilhoso e temos também live em nosso canal sobre este tema, já apresentado aí há um tempo atrás. Nós tivemos aí em 2 partes este assunto, os dois cercos de Jerusalém, uma introdução de 1 hora e depois um estudo mais completo de quase 3 horas, onde nos debruçamos aí em vários detalhes, em vários textos, sobre este assunto. Então, convido a todos que depois assistam esse material para entrarem em maiores detalhes sobre isso. Mas aqui já deu para termos uma visão geral sobre o assunto. E como temporalmente de nós está mais próximo à Revolução Francesa, nós acabamos nos identificando ainda mais com certos detalhes, certas situações, e encontramos, então, detalhes muito interessantes. Vamos, então, para a continuação aqui dos slides que temos. Grande Conflito 265 declara: no século XVI, a Reforma, apresentando ao povo uma Bíblia aberta, procurava admissão em todos os países da Europa. Algumas nações receberam-na com alegria, como um mensageiro do céu. Em outras terras, o papado conseguiu, em grande parte, impedir-lhe a entrada e a luz do conhecimento da Escritura Sagrada, com sua enobrecedora influência. Foi quase totalmente excluída. Então, aqui nessa parte inicial, nos diz que realmente no século XVI, nos idos aí de 1500, portanto, 1517 temos aí as 95 teses na Alemanha, e a Reforma Protestante foi se espalhando na Europa de Bíblia aberta. E algumas nações receberam, mas outras terras o papado conseguiu impedir essa entrada. E assim a influência enobrecedora da Bíblia foi quase totalmente extinta nesses lugares. E diz aqui que em um país, posto que a luz encontrasse entrada, não foi compreendida por causa das muitas trevas. Durante séculos, a verdade e o erro lutaram pelo predomínio. Finalmente, o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Permitiu-se que a nação colhesse os resultados da conduta que adotara. A restrição do Espírito de Deus foi removida de um povo que tinha desprezado o dom de sua graça. Consentiu-se que o mal chegasse a crescer, e todo mundo viu os frutos da rejeição voluntária da luz. Olha só que interessante, a mesma experiência que nós vimos na experiência de Jerusalém,
do povo judeu, de modo geral, que depois do ano 70 se dispersa ainda mais pelo mundo e perdem sua pátria nas décadas seguintes, inclusive se tornando a Sírio-Palestina durante muito tempo no controle do Império Romano. Nós encontramos aqui também uma nação que foi deixada a colher os resultados da própria conduta. A restrição do Espírito Santo foi removida, e assim nós vemos que foi uma rejeição voluntária da luz, aqui diz. Esta guerra contra a Escritura Sagrada, prosseguida durante tantos séculos na França, culminou nas cenas da Revolução. Aquela terrível carnificina foi apenas o resultado legítimo da supressão da Escritura por parte de Roma. Apresentou ao mundo mais flagrante exemplo da operação dos princípios papais. Exemplo dos resultados aqui por mais de 1000 anos tendia o ensino da Igreja de Roma. Portanto, aí se desenrolou durante séculos essa guerra contra a Escritura Sagrada, mas o momento culminante se encontra na Revolução, já no final do século XVIII. Nós vamos ver os detalhes, então. A supressão das Escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas, e o revelador, o apóstolo João, indica também os terríveis resultados que deveriam sobrevir especialmente à França pelo domínio do homem do pecado. Disse o anjo do Senhor: pisarão a santa cidade por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então aqui nós lemos Apocalipse, capítulo 11, os versos 2 a 11. Temos vários detalhes aqui que são dados, inclusive um período profético, 3 dias e meio. Sabemos que cada dia representa um ano em profecia, então um período de 3 anos e meio aí, que estudaremos ainda o seu significado. Encontramos essa figura da besta sobe do abismo que faz essa guerra contra a Bíblia Sagrada, as 2 testemunhas. A continuação diz assim, vale lembrar aqui que no início da leitura foi falado então daquele mesmo período de supremacia papal de 2 formas diferentes. Falou de 42 meses, 42 vezes 30, 1260, e também falou, profetizarão por 1260 dias, mesmo período, vestidas de saco, em obscuridade. Diz aqui, nos períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias são o mesmo, representando igualmente o tempo que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Então, aqui, o que nós vimos na leitura é justamente essa perseguição contra o povo de Deus. Diz que os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. Então, aqui, nós vemos que o exército francês de Napoleão
no comando, então, do general Berthier, invadiram a cidade de Roma e fizeram o Papa prisioneiro. Isso no ano de 1798. A perseguição da igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em sua misericórdia para com seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Predizendo a grande tribulação a sobrevir à igreja, disse Salvador: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Pela influência da reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. Bom, os irmãos que acompanharam os estudos anteriores já viram esse conceito dessa situação de abreviar a perseguição e, devido a isso, inclusive, que os sinais no céu ocorreram antes, o grande terremoto de Lisboa, em 1755, o dia escuro, em 1780, e também a Revolução Francesa ocorre pouco antes de 1798 também. Então, nós encontramos essa situação aí sempre um pouco antes da data-chave de 1798, alguns eventos já ocorrem e são a abertura de uma nova situação que se daria, então, a partir do século XIX. Então, vemos alguns editos de tolerância, naquele última metade do século XVIII já ajudando, e mesmo a influência da reforma em algumas nações, trouxe, então, esse arrefecimento da perseguição. Relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta: essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Apocalipse 11:4 e Salmo 119, 105. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhos do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias. Então, em relação a esse detalhe, desse simbolismo, que fala dessas duas testemunhas serem duas oliveiras, aqui nada mais, nada menos do que o que ocorre é que o apóstolo João, nessa revelação, ele traz, então, referências do Antigo Testamento. Em Zacarias, no capítulo 3, fala justamente isso. Fala, então, de um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo, com 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondendo-me dizendo: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos a relação direta do Espírito Santo trazendo inspiração para essas páginas da Bíblia. E dessa maneira, essa harmonia que havia também entre Antigo e Novo Testamento, as escrituras hebraicas e as escrituras, então, em língua grega. Ambas se colocaram como em testemunho, como Ellen White fala, da lei de Deus e do Evangelho, da concretização do plano da redenção em Cristo. Encontramos realmente
Depois, no verso 14, Zacarias também termina dizendo que esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A mesma figura que é apresentada em Apocalipse 11 é vista aqui nesta visão do castiçal de ouro, as 7 lâmpadas e as 2 oliveiras, uma quinta visão de Zacarias em seu livro profético. Então é muito significativo nós encontrarmos essas referências na Bíblia e vemos a completa harmonia realmente destes assuntos. Mas a explicação continua para nos explicar os acontecimentos. Então, voltando aqui aos slides, na continuação nos diz assim: profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Durante a maior parte desse período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade, colocar diante dele testemunhas falsas, para contradizer o testemunho daquela. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa secular, quando seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos esforços para descobrir como desviar da mesma o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ciosos de sua honra. A esses fiéis servos foram dados sabedoria, autoridade e poder para anunciar sua verdade durante aquele tempo todo. Então, por mais que era numa situação difícil, foi dado testemunho durante esse período, sim. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, aqui uma referência de Apocalipse 11 também, e vem um comentário. Os homens não poderão impunemente espezinhar a palavra de Deus. O sentido dessa terrível declaração é apresentado no capítulo final do Apocalipse. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então foram citados Apocalipse 11:5 e Apocalipse 22:18-19. A sentença contra aqueles que lutam contra a palavra de Deus. Está tudo em harmonia mais uma vez. Essas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar de qualquer maneira o que revelou ou ordenou. Essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Deveriam fazer tremer aos que declaram ser de pouca importância obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltem suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. A palavra escrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de todo homem e condenará a todos a quem esta infalível prova declarar em falta. Quando estiverem acabando seu testemunho, então o que significa esse momento aqui? O período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar, vestidas de saco, finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo,
de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram, durante séculos, dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Então, aqui fica bem claro que realmente, próximo desse momento, deveria surgir um novo poder. Não era as igrejas ligadas às várias nações, aos estados europeus, mas um novo poder que apareceria e traria essa situação adversa. E aqui fala, então, próximo ao encerramento desse testemunho, porque justamente a Revolução Francesa, ela surge em 1789, 9 anos antes se dá o início, mas ela se intensifica e tem um momento mais grave dela no reinado do terror dos jacobinos. Também comentaremos sobre isso, onde realmente se cumpre ao pé da letra toda essa guerra contra as Sagradas Escrituras. Mas então esse processo todo inicia-se já em 1789, se intensifica no reinado do terror, e nós sabemos que logo, então, enquanto há a perda do poder papal de sua força, inclusive havendo aquele evento em 1798 que Apocalipse 13 chama de ser ferido, golpeado de morte, mas, no entanto, enquanto está nessa condição de declínio, de perda de poder, ocorre, então, o surgimento desse novo poder satânico que traz, então, na realidade, traz uma situação de um novo poder, trazendo ideias novas que influenciariam o mundo, então. Então, nós encontramos as ideias do iluminismo francês, que já estava sendo cultivada antes mesmo da Revolução Francesa, procurando serem aplicadas nesse momento da Revolução Francesa, e não se resume a essa influência àquele momento histórico. Mas essa influência de um ateísmo, através de vários autores incrédulos, surge naquele momento, mas se espalha por todo o mundo de diversas formas, trazendo esse tipo de ceticismo da fé. Então, vamos continuar aqui na leitura, que nos vai trazer os detalhes, então, sobre a besta que sobe do abismo. Fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando-a do povo. Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Vejamos, então, que há uma mudança de postura, de atitude. O poder papal manteve em obscuridade, procurou não espalhar, em grande parte foi através dos valdenses, que havia, então, já traduções antigas da Bíblia, nas línguas nacionais, maternas. Havia também, por parte da Reforma Protestante, a tradução em vários idiomas, mas procurou-se, então, limitar o conhecimento, o alcance, a propagação do livro sagrado. Mas quando chega a besta sobe do abismo, ela faz guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus, aqui diz. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito.
Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo, e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. E esse pecado também deveria ser característica preeminente da nação que cumpriria as especificações deste texto. Alguém pode questionar do porquê o Egito, um país com uma nação, um povo com tantos deuses em que eles acreditavam, poderia então ser enquadrado aqui no ateísmo. O fato é que a crença em falsos deuses, falsos ídolos, é uma coisa. Outra coisa é o não crer no Deus verdadeiro. E isso que ocorre naquela experiência do faraó resistindo ao Deus de Israel de maneira evidente através das pragas, de toda a situação adversa que vinha. Ele tinha comprovação da manifestação, da ação deste Deus vivo, mas mesmo assim resistia e realmente negava essa existência, até mesmo através dos elementos, então, manipulados pelos seus feiticeiros, seus magos, procuravam trazer que tudo aquilo, então, tinha uma explicação. Por isso é categorizado como ateísmo. Nós vemos também, neste caso, que este poder da Revolução Francesa, com as ideias iluministas e tudo mais, com essa ideia de ateísmo, não quer dizer que eles não fabriquem ídolos por conta própria. Com certeza sempre o fizeram. Inegavelmente, o ser humano, quando não está servindo ao Deus verdadeiro, ele se sujeita a sempre falsos senhores, falsos profetas, falsos mestres, falsos deuses. Sempre isto ocorre. Não fica sem pessoas para venerar, para adoração, sejam certos ideais ou pessoas. E nós veremos também nessa própria história isto. Se destaca também espiritualmente Sodoma, e a questão da luxúria, a licenciosidade deste povo se traz essa característica também preeminente. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem, caráter satânico, se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria, sim, ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Vamos lembrar que o abismo, então, traz uma referência de uma origem satânica, de fato, e também de não haver nenhuma fundamentação em Deus. Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, ou seja, 4 anos depois do início, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe, e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. Eram pessoas educadas, civilizadas, numa nação cristã, professamente, mas essa foi a situação em 1793.
Está relatado, então, Vida de Napoleão Bonaparte, de Sir Walter Scott. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, não indivíduos, mas como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e outras terras. Mas a França fica à parte na história universal como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Blackwood Magazine, de novembro de 1870, trazendo este relato. Então, de fato, há sempre incrédulos, pessoas céticas, ateus, de toda sorte, mas, como nação, fica à parte esses eventos que ocorreram naquele ano. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera a destruição às cidades da planície. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França conforme os dá a profecia. Então, o rebaixamento moral, a corrupção estava muito grande por aquele tempo. Ligada intimamente, Walter Scott, mais uma vez, aqui nos traz esse relato. Ligada intimamente a essas leis que afetam a religião estava que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade, à condição de mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que à vontade poderiam desfazer. Se os demônios se houvessem disposto a trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que quer que seja venerável, belo ou perdurável na vida doméstica e de obter ao mesmo tempo certeza de que o mal que era seu objetivo criar se perpetuaria de uma geração a outra, não poderia ter inventado o plano mais eficiente do que a degradação do casamento. Sophia Arnold, atriz famosa pelos ditos espirituosos que proferia, descreveu o casamento republicano como sendo o sacramento do adultério. Então, importante nós destacarmos vários pontos que foram ditos aqui, e em relação a essa designação de casamento republicano, é justamente porque na Revolução Francesa se apresentou ideias contrárias à monarquia, ser removido o monarca e ser instaurada uma república, este sistema de governo. Esse sistema de governo republicano foi bem sucedido e, inclusive, antes da Revolução Francesa, instaurado já nos Estados Unidos da América, onde foi trazido de uma outra maneira, com uma influência muito forte religiosa, diga-se de passagem, mas que não queriam sob seu controle, seja um chefe de Estado ou um chefe da igreja, para os dominar. E dessa maneira nós vemos que realmente uma coisa é o republicanismo que se desenvolveu nos Estados Unidos da América, onde Ellen White, até no seu livro Grande Conflito, comenta de dois grandes princípios que ajudaram na prosperidade desse país, que é justamente o republicanismo e o protestantismo, no campo civil um e no campo religioso o outro, trazendo moralidade aos cidadãos. A melhor Constituição, a melhor das leis, do Código Penal, o que for, seja implantado, não é suficiente para resolver as mazelas da sociedade se não houver pessoas
de uma moral elevada, de uma moral, então, em favor do trabalho diligente e em favor da liberdade. Se não houver esses elementos, não se consegue um resultado satisfatório, edificante. Mas vemos que se tomou um outro caminho na França. Nós vemos esse contraste, onde as ideias, então, de Voltaire e tantos outros autores daquela época eram ideias contrárias à moral religiosa, bíblica, total. Um total desprendimento de tudo o que seja a religião tinha colocado, ou seja, os governos tinham implantado como leis. Fazer tudo de maneira nova, um reinício. E dessa maneira, nesse papel em branco, nessa tábula rasa que quiseram realizar, esse experimento saiu completamente de controle daqueles mesmos que estavam buscando essa revolução. O destaque que é dado a esse trecho que lemos sobre o casamento é algo que temos aqui que meditar, algo impressionante realmente de meditarmos, porque aqui fala, então, como que um dos meios para a degradação da sociedade, da corrupção, do rebaixamento moral, se deu com a flexibilização do casamento. Vejamos bem, num contexto longo, histórico, o que nós podemos entender disso tudo. Pensemos, então, no que isso significa. Havia divórcio e novo casamento no passado? Sim, já havia. Nós vamos ver que na sociedade romana, por exemplo, há muitos séculos antes, na época de Jesus, tanto entre judeus, na sociedade judaica, como na romana, na sociedade grega, havia, entre pagãos e judeus, havia o divórcio. Alguns judeus eram mais conservadores em aceitar essa separação, outros menos, aceitavam por qualquer motivo, outros colocavam algumas regras a mais, caso de traição e assim por diante, mas no caso de Romanos havia também uma série de situações que poderiam ocorrer, mas quando surge a igreja cristã, seguindo os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, eles não tiveram qualquer dúvida. Se nós formos ler os escritos daqueles que sucederam os apóstolos, no século II, no século III, nós sempre encontramos eles contra o divórcio e o novo casamento. Havia até a possibilidade de separação, como Paulo fala também em suas epístolas, em suas cartas, mas deveria ficar só em caso de separação, não buscar o novo casamento. E assim, essa influência da igreja primitiva cristã se estendeu durante séculos no meio, então, das nações cristãs. Ao contrário de ser essa visão do casamento como um contrato vitalício, como alguém de maneira bem equivocada apresentasse de que isso foi resultado de uma apostasia da igreja de forma alguma. Isso já era o conceito da igreja primitiva, se manteve, ainda que, à medida que a igreja ia se corrompendo, se abriam algumas exceções de maneira a anular alguns casamentos, tornando que algum motivo inviabilizou e que desde o início Deus não uniu aquele casal, então se buscava esse tipo de subterfúgio para essa anulação, para a pessoa poder casar novamente. Mas à medida que vai avançando o tempo, os reis então querem mais possibilidade em relação a isso,
e se destaca a experiência do rei Henrique VIII na Inglaterra, com a sua cisão com o próprio romanismo e a fundação da Igreja Anglicana, buscando então a anulação, que ele não conseguiu, fez um divórcio e casou-se novamente. Em relação a tudo isso, nós vemos que houve passos de abertura, de possibilidades, mas ainda assim, de modo geral, para o povo, de modo geral, sempre se manteve o conceito do casamento, sendo que, como nós lemos aqui, sendo indissolúvel. E aqui diz que esse laço do casamento contribuía muito para a consolidação da sociedade, mas na Revolução Francesa foi reduzido, aqui diz, ao mero contrato civil de caráter transitório. E uma pergunta que devemos nos fazer quando olhamos isso, que algumas vezes nós podemos pensar, não, mas a nossa sociedade hoje, século XXI, está muito distante da norma de Deus. E, de fato, diante da situação, Deus ele vai permitir, vai abrir algumas exceções para algumas pessoas, devido à situação em que está o mundo. Mas, se fosse assim, Deus já o teria feito na Revolução Francesa, nesse período. Mas nada temos apontando para isso, de Deus mudar a sua posição nesse sentido. Porque lá foi reduzido ao mero contrato civil de caráter transitório. E, no entanto, mesmo assim, Deus não mudou sua posição quanto ao casamento. Então, devemos atentar para isso tudo e pensarmos que realmente a obra satânica que se desenvolve a partir desse momento se tornar algo mais banal, o divórcio e o novo casamento. Aqui estão as raízes, as sementes, então, lançadas neste momento. Um outro aspecto que agora é analisado, onde o seu Senhor também foi crucificado. Essa especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrar a verdade mais atroz e cruel oposição na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Século após século, o sangue dos santos fora derramado, enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, depunham a vida nas montanhas do Piemonte, lá no norte da Itália, idêntico testemunho da verdade era dado pelos seus irmãos, os albigenses da França. Recebiam outro nome, mas, de modo geral, a crença de valdense, albigense e outros grupos espalhados na Europa era a Igreja de Deus, naquela fase, a igreja, a mulher que vai ao deserto, como estava profetizado. Então, o nome que eles receberam nessa região era albigenses. Nos dias da Reforma, seus discípulos foram mortos com horríveis torturas. Rei e nobres, senhoras de alto nascimento e delicadas moças, o orgulho e a nobreza da nação haviam recreado os olhos com as agonias dos mártires de Jesus. Os bravos huguenotes, batendo-se pelos direitos que o coração humano preza, como os mais sagrados, tinham derramado seu sangue em muitos campos de rudes combates. Os protestantes eram tidos na conta de proscritos, punha-se a preço a sua cabeça e eram perseguidos como animais selvagens. Então há quase que uma guerra civil dentro da França, em determinado momento, quando surgem os huguenotes, buscando inclusive acesso ao trono e implantar então a reforma protestante. Mas esses foram perseguidos, caçados e foram muitos que foram mortos. Aqui continua a história.
A igreja no deserto, os poucos descendentes dos antigos cristãos que ainda penavam na França do século XVIII, ocultando-se nas montanhas do sul, acariciavam ainda a fé de seus pais, aventurando-se a reunir-se à noite ao lado das montanhas ou dos pantanais solitários. Eram caçados por cavalarianos e arrastados para a escravidão nas galeras por toda a vida. Os mais puros, cultos e inteligentes franceses foram acorrentados em horríveis torturas entre ladrões e assassinos. Então, a perseguição religiosa foi muito grande ao decorrer de séculos. Então, muitos foram enviados às galés, aqueles barcos para servirem, então, no exército. Aqui diz também outros tratados com mais misericórdia eram fuzilados a sangue frio, caindo indefesos e desamparados de joelhos em oração. Centenas de homens idosos, indefesas mulheres e inocentes crianças eram deixados mortos sobre a terra em seu lugar de reunião, atravessando-se a encosta das montanhas ou a floresta onde estavam acostumados a reunir-se. Não era raro encontrarem-se a cada passo corpos mortos, pontilhando a relva e cadáveres a balançar suspensos das árvores. Seu território devastado pela espada, pelo machado, pela fogueira, converteu-se em vasto e triste deserto. Estas atrocidades não eram ordenadas em qualquer época obscura, mas na era brilhante de Luís XIV. Cultivavam-se então as ciências, as letras floresciam, os teólogos da corte da capital eram homens doutos e eloquentes, aparentando perfeitamente as graças da humildade e caridade. E agora destaca o seguinte: o mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Um sino, badalando à noite dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, eram arrastados para fora, sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Então, naquela situação, como eu falei, de quase uma guerra civil, chega um momento que é feito um tratado de tolerância. E aqui, essas pessoas dormindo, confiando na palavra do rei, que nenhum mal seria feito contra eles. Mas houve essa traição covarde e cruel. Como Cristo fora o chefe invisível de seu povo ao ser tirado do cativeiro egípcio, assim foi Satanás, o chefe invisível de seus súditos na horrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias, perdurou o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade nem sexo. Não se poupava nem inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Pessoas de classes sociais baixas, altas, pessoas eruditas, humildes, homens, mulheres, idosos e crianças, todos igualmente foram tratados e por causa de sua fé foram mortos. A legítima flor da nação. Mas os resultados vieram.
Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salvo. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignitários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre. No Vaticano ainda se podem ver 3 quadros de Vasari descrevendo o ataque ao almirante, o rei em conselho urdindo a matança e o próprio morticínio. Gregório enviou a Carlos a Rosa de Ouro e 4 meses depois da carnificina ouviu complacentemente ao sermão de um padre francês que falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo em que o Santíssimo Padre recebeu notícia e foi em aparato solene dar graças a Deus e a São Luís. O massacre de São Bartolomeu de Henry White nos relata. O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução. Foi declarado ser Jesus Cristo um impostor e o grito de zombaria dos incrédulos franceses era esmagai o miserável, querendo dizer Cristo. Blasfêmia que desafiava o céu e abominável impiedade iam de mãos dadas. E os mais vis dentre os homens, mais execráveis monstros de crueldade e vício, eram elevados aos mais altos postos. Em tudo isso, prestava-se suprema homenagem a Satanás, enquanto Cristo, em suas características de verdade, pureza e amor abnegado, era crucificado. Portanto, pode-se achar que contraste, que diferença entre aqueles que estiverem envoltos no morticínio, na Revolução Francesa, e aqueles que estiveram envolvidos no massacre de São Bartolomeu. Mas o mesmo espírito inspirou a ambos, ainda que de lados opostos, aparentemente. Uma vez que a própria Igreja Romana foi perseguida na Revolução Francesa. Mas em tudo isso estava um dirigente do mal instigando a tudo isso e sempre procurando atribuir a Cristo, a Deus, aquilo que é obra dele mesmo. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais testemunharam o mundo. O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional, Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas, com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As instituições das escrituras sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado, em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão eram proibidos, e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. Nós vemos que até mesmo o ciclo semanal de 7 dias eles procuraram tirar e estabelecer essa situação de um 10º dia, finalizando uma semana, aparentemente, e com esse propósito de orgia e blasfêmia. Disseram estar o temor de Deus tão longe do princípio da sabedoria que era o princípio da loucura. Todo culto foi proibido, exceto o da liberdade do país. Eles se arrogavam a favor da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Esse era o lema revolucionário. Mas quão longe eles estavam desses 3 elementos? Que eles estavam apresentando, vendendo para as pessoas, era, na realidade, a escravidão da libertinagem, não a liberdade real. Também aqui
se exaltava o patriotismo, o nacionalismo. Isso era um culto tolerado, mas não o culto a Deus. Isso foi proibido. O bispo constitucional de Paris foi obrigado a desempenhar a parte principal na farsa mais cínica e escandalosa que já se levou à cena em face de uma representação nacional. Em plena procissão, foi ele empurrado a fim de declarar à convenção que a religião por ele ensinada durante tantos anos era em todo sentido uma peça de artimanha, destituída de fundamento tanto na história como na verdade sagrada. Negou, em termos solenes, explícitos, a existência da divindade a cujo culto fora consagrado, dedicando-se para o futuro a homenagem da liberdade, igualdade, virtude e moralidade. Depois, então, sobre a mesa os paramentos episcopais, recebendo fraternal abraço do presidente da convenção. Vários padres apóstatas seguiram o exemplo deste prelado. Mais uma vez, Scott trazendo esses detalhes para nós. E os que habitavam na terra se regozijarão sobre ele, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas são atormentados que habitam sobre a terra. O que significa isso, então? A França, incrédula, fizera silenciar a voz reprovadora das duas testemunhas de Deus. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas. E os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus estavam jubilosos. Os homens publicamente desafiavam o Rei do Céu, semelhante aos pecadores da antiguidade, clamavam: como sabe Deus, ou há conhecimentos no Altíssimo? Com blasfema ousadia que se diria incrível, disse um dos padres da nova ordem: Deus, se existis, vingai vosso nome injuriado, eu vos desafio, conservai-vos em silêncio. Não ousais fazer uso de vossos trovões. Quem depois disso crerá em vossa existência? História de Lacretelle e História da Europa de Alisson. Que eco fiel é isto da pergunta de Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça sua voz? Não conheço o Senhor. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Salmo 14:1. E declara o Senhor relativamente aos que pervertem a verdade: a todos será manifesto o seu desvario. 2 Timóteo 3:9. Depois que a França renunciou ao culto do Deus vivo, o alto e o sublime que habita na eternidade, pouco tempo se passou até descer ela à idolatria degradante, pelo culto da deusa da razão, na pessoa de uma mulher dissoluta. Isso na Assembleia Representativa da Nação e pelas suas mais altas autoridades civis e legislativas. Nós vemos aqui como realmente se dá esses fatos, como se cumpre claramente o que a palavra de Deus já declarava. Era espiritualmente Egito e Sodoma. E aqui nós vemos o culto à deusa da razão através de uma mulher dissoluta. Os dois elementos, ateísmo e licenciosidade, numa só situação. E veremos então essa passagem da história muito famosa, em que situação eles se colocaram então nessa pompa, nesta cerimônia. Diz o historiador, uma das cerimônias desse tempo de loucuras permanece sem rival, pelo absurdo combinado com a impiedade. As portas da convenção foram abertas, de par em par, a uma banda de música, seguida dos membros da corporação municipal que entraram em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade e escoltando como objeto de seu futuro culto uma mulher coberta com um véu, a quem denominavam a deusa da razão. Levada à tribuna, tirou-se-lhe o véu com grande pompa e foi colocada à direita do presidente, sendo por todos reconhecida como dançarina de ópera. A essa pessoa, como mais apropriada representando a razão,
a que adorava, a Convenção Nacional da França prestou homenagem pública. Essa momície, ou gesto ridículo, ímpia e ridícula, entrou em voga e o instituir a deusa da razão foi repetido e imitado por todo o país, nos lugares em que os habitantes desejavam mostrar-se à altura da revolução. Disse o orador que apresentou o culto da razão: legisladores, o fanatismo foi substituído pela razão. Seus turvos olhos não poderiam suportar o brilho da luz. Neste dia, imenso público se congregou sobre aquelas abóbadas góticas que, pela primeira vez, fizeram ecoar a verdade. Ali, os franceses celebraram o único culto verdadeiro da liberdade, o da razão. Ali, formulamos votos de prosperidade às armas da República. Ali, abandonamos ídolos inanimados para seguir a razão, esta imagem animada, obra-prima da natureza. História da Revolução Francesa, de Thiers, volume 2, páginas 370 e 371. Veja a cegueira, a incredulidade que ficaram aqueles homens, mas se achavam sábios. Ao ser a Deus apresentada à convenção, o orador tomou-a pela mão e, voltando-se à assembleia, disse: mortais, cessai de tremer perante os trovões imponentes de um Deus que vossos temores criaram. Não reconheçais, doravante, outra divindade senão a razão. Ofereço-vos sua mais nobre e pura imagem. Se haveis de ter ídolos, sacrificai apenas aos que sejam como este. Caí perante o augusto Senado da liberdade, ó véu da razão. Então, enquanto falavam de razão, na realidade estavam falando de se entregarem, se sacrificarem à sensualidade, a deixarem o discernimento ser turbado justamente pela incredulidade a Deus, pelo abandono de toda a moral. A deusa, depois de ser abraçada pelo presidente, foi levada a um carro suntuoso e conduzida por entre vasta multidão à Catedral de Notre-Dame para tomar o lugar da divindade. Ali foi ela erguida ao altar-mor e recebeu a adoração de todos os presentes. Alisson, então, comenta este evento de ser essa mulher introduzida até mesmo na Catedral de Notre-Dame e realmente eles se colocarem em adoração. Não muito depois, seguiu-se a queima pública da Escritura Sagrada. Em uma ocasião, a Sociedade Popular do Museu entrou no salão da municipalidade, exclamando "Vive la razão!" e carregando na extremidade de um mastro os restos meio queimados de vários livros, entre os quais breviários, missais do Antigo e Novo Testamento, livros que espiavam em grande fogo. Disse o presidente: todas as loucuras que tinham feito a raça humana cometer. Jornal de Paris, 14 de novembro de 1793. Então, aqui nós vamos continuar esse estudo na próxima semana. Estamos vendo um pouco dos acontecimentos que ocorreram por ocasião dessa Revolução Francesa e principalmente a partir do reinado do terror. Nós ainda não comentamos justamente sobre aquele período de 3 anos e meio que se dá dentro deste período do reinado jacobino, e veremos então como que o resultado daquela política de Roma se reverteu contra eles mesmos, de maneira que precipitou a nação toda à ruína. Interessante notar também que os huguenotes foram tremendamente perseguidos e muitos deles, então, foram embora de sua querida nação. Abandonaram. Muitos e muitos foram os que abandonaram a França devido à sua fé
e a nação ficou sem representantes da honestidade, da moralidade, ficou sem essas pessoas que enobreceriam, que trariam prosperidade para aquele povo. Huguenotes se espalharam por várias regiões, ajudaram outros países, inclusive países longínquos, até mesmo na África do Sul, foram alguns deles, e assim, aonde iam, traziam prosperidade. Mas, enquanto isso, cada vez mais restava na nação apenas aqueles que eram imorais, desonestos. E a consequência disso tudo foi justamente o que nós estávamos lendo. Não fica sem consequência o mal. O Evangelho tinha sido apresentado para a França. João Calvino é um dos mais destacados reformadores, muito conhecido por todos. E ele nasceu na França. Procurou até, por pouco tempo, fazer a pregação do Evangelho em sua terra, mas logo, por muito pouco, não foi aprisionado e morto. Fugiu antes disso e encontrou na Suíça, na cidade de Genebra, um refúgio. Um refúgio que seria para muitos grupos protestantes, inclusive os puritanos da Inglaterra, países como Suíça, Holanda e, dentre outros, partes da Alemanha que aceitaram também o protestantismo, foram locais, então, onde pôde avançar a verdade. A cidade de Genebra, como comentei, João Calvino, esse francês, era uma cidade de língua francesa, se destacou com seus escritos. Enquanto isso, Zwinglio, de língua alemã, também na mesma Suíça, mas já em outras regiões, Zurique, Berna, entre outras, procurou também trazer os conceitos do protestantismo. Então, nós vemos que a história ela é muito eloquente. Infelizmente, existe uma frase que se diz que o que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem com a história. Infelizmente, é isso. Então, às vezes estão os exemplos diante de nós, mas muitas vezes se repete a história. E nessa repetição da história acaba vendo toda essa situação lamentável que poderia ser revertida se fosse aprendido o que realmente traz paz, prosperidade. Mas tudo isso, como foi dito, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, foi chamado de princípio de loucura. E dessa maneira fica difícil. Nós veremos na próxima parte de nosso estudo, com a graça de Deus, apresentaremos na semana que vem, na parte final desse tema, como se dá a exaltação das duas testemunhas, que é comentado no final de Apocalipse 11. E nessa experiência, então, da exaltação dessas duas testemunhas, veremos o início da progressão da distribuição das Bíblias Sagradas. E que privilégio hoje temos em nosso tempo. Mas temos vários detalhes que queremos conversar na semana que vem sobre como tudo isso se relaciona justamente com o tempo em que vivemos, a situação da sociedade,
as ideologias que são apresentadas pelo mundo, como tudo isso espelha aquilo que vimos já lá no fim do século XVIII, há mais de 200 anos atrás, todos esses eventos acontecendo já. Aquele foi o início de algo, então, que não se manteve simplesmente na França, mas se espalhou por muitos e muitos países tais ideias. Em alguns lugares não se deu de maneira tão dramática, mas em outros também se deu de maneira dramática. Então, finalizo este estudo fazendo apelo a cada um que ora assiste este estudo e que viu essa experiência na história e note a importância da Bíblia Sagrada. Note como a Bíblia é o livro mais amado de todos os tempos e o mais odiado de todos os tempos. Por isso que a Bíblia, de fato, é aquele livro pelo qual devemos viver. Ele é o livro, o que nos guia, é a revelação divina, mas é o livro também pelo qual devemos morrer, se assim for necessário. Então, vemos que esse ódio à Bíblia Sagrada sempre se manifestou, mas de maneiras mais disfarçadas, mas para alguns grupos se apresenta de maneira mais escancarada e dessa maneira encontramos realmente que esse ódio todo contra a Bíblia, toda a tentativa de destruição que foi feita ao decorrer da história, não foi suficiente para destruí-la. Deus inspirou os autores bíblicos e preservou as suas palavras, de maneira que hoje temos acesso e temos certeza que aquele mesmo Deus que inspirou, cuidou para que a Bíblia não fosse manipulada, adulterada, e devemos então acreditar que de fato temos em mão a palavra de Deus. E os testemunhos do avanço arqueológico, científico, têm testificado cada dia mais da exatidão da Bíblia Sagrada. Possamos então estar atentos a tudo isso e não aceitarmos qualquer dessas influências, seja da besta que sobe do mar, seja da influência do antigo dragão, seja a influência, então, da besta que sobe do abismo, seja qual for a roupagem que Satanás procure nos apresentar, não cedamos a essas influências. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, possamos aprender cada dia mais de sua palavra. Amém. Vamos então para o hino final. Que diz a Bíblia, poucos dirão
seus mandamentos, guardemos todos, leve Jesus, iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de lhe achar-vos justificados, ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, poucos saber. Seus mandamentos, guardemos todos, leve Jesus, iremos ver. Vamos em oração mais uma vez. Pai bendito, estamos gratos pela oportunidade que tivemos nesta noite, de sabermos que Tua providência vai adiante dos planos humanos, que nas palavras do apóstolo João já estavam relatados eventos que viriam a ocorrer depois de mais de 1.700 anos. E o Senhor já deixou predito para que, quando ocorressem, crêssemos na exatidão das tuas profecias, das profecias do livro sagrado que o Senhor nos deixou, e sabemos que o Senhor está no controle, na providência divina, guiando indivíduos, nações, e, de fato, procurando comover a cada um para a obediência aos seus mandamentos. Apenas neles há o segredo de paz e prosperidade. Que em nossos lares, em nossas famílias, possamos representar o caráter de Cristo. Perdoa as nossas faltas, nossos erros, que não venham fazer separação entre nós e Ti, mas que possamos cada dia mais ter maior comunhão contigo e assim avançar em santificação, progredindo para o alto e avante. Tudo isso lhe rogamos, sem mérito algum, em nome de Jesus. Amém. Fica assim concluído o nosso estudo, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos. Amém. Uma boa noite, um bom descanso a todos, que tenham amanhã um sábado de reuniões abençoadas. Até mais. Fiquem com Deus.